ENFOQUE. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela rádio Transforma.net. A nossa convidada de hoje, nossa entrevistada é Carmen Silva, que é líder do movimento dos sem-teto do centro da cidade de São Paulo. Bem-vinda, Carmen. Obrigado. Bem-vinda à rádio Transforma.net. É um prazer estar consigo, um prazer entrevistá-la. E certamente que esta entrevista irá ser importante para o Brasil, que tem um problema de sem-teto gravíssimo. Gravíssimo. Me conta aqui uma coisa, Carmen. Você é conselheira municipal? Eu sou conselheira municipal de habitação e estadual. E conselheira gestora das quadras 37 e 39 do Campos Elíseos, mais conhecido como Cracolândia. Só que eu pedi um afastamento porque eu estou concorrendo à eleição para vereadora de São Paulo. Eu sou pré-candidata a vereadora da cidade de São Paulo. Ah, certo. E você também é ativista pelo direito da moradia, pelas mulheres, pela população LGBT, não é? E você tem uma história também bastante peculiar, porque você foi para São Paulo vinda da Bahia, não é? Isso. E você ficou um tempo também nas ruas, não é isso? Isso. Então, conta para nós essa sua experiência, porque eu acredito que dessa empatia é que surgiu a sua necessidade, não é? Isso. Bem, pessoal, bom dia. Acho que aí em Portugal tem uma diferença de horas, né? Mas é bom dia, né? Aqui já estamos para o final da tarde. Já? Mas, então, ai, meu Deus! Nós estamos escurecendo. Mas só que o sol de Portugal vai até às 8 para nós, né? Só de Portugal, só de Portugal, né? Então, gente, eu vim da Bahia na década de 90, tá? Como todo migrante, mesmo interno, eu vim com aquele sonho de que, vindo para uma grande metrópole, que minha vida estaria resolvida, né? Problema de moradia, de saúde, de educação, tudo que é direito básico. Eu confesso para vocês que, ao chegar aqui em São Paulo, eu me senti em outro Brasil. Apesar de eu ser brasileira, eu senti que eu estava num local totalmente diferente da minha linhagem, da minha cultura, porque a gente ainda tem um choque cultural, territorial muito intenso, tá? E isso não é somente naquele tempo, não. É o que nós chamamos de racismo estrutural, tá? O racismo da cultura, o modo de eu falar, o modo da minha pronúncia. Então, esse foi o grande choque que eu senti aqui em São Paulo. Por um outro lado também, eu não me senti pertencente à cidade de São Paulo. E aí, sem dinheiro, sem nenhuma recomendação, eu me vi em situação de rua e fui parar em um albergue, né? Nesse albergue, eu conheci uma pessoa que, na época aqui em São Paulo, era o requisito do governo Erundina, Luísa Erundina, que era a prefeita. Ela tinha perdido a eleição, mas ainda tinha os mutirões, né? Os últimos mutirões, que foi um programa de autogestão. As famílias constroem a sua própria moradia com auxílio financeiro do poder público e de uma construtora, né? Então, essa pessoa no albergue me chamava para ir nessas reuniões e eu estava tão desiludida que eu não acreditava. Eu sempre dizia, olha, não vou, isso é mentira. Eu preciso trabalhar, só trabalhando é que a gente conquista as coisas. Só que ela insistia muito, então eu fui. Para que ela, confesso a vocês, para que me deixassem em paz, né? Não para não continuasse a me chamar. Então, por educação,
eu fui nessa reunião. E aí deu no que deu, né? Ao chegar nessa reunião, eu percebi que o meu problema, ele não é tão diferente do que muitos que estavam ali do meu lado, ou até pior, né? Tinha muitas pessoas com problemas maiores que o meu, né? Pelo menos eu tinha saúde, né? Tinha perspectiva, tinha objetivo, tinha muita gente que estava ali mesmo sem nenhuma perspectiva no fundo do poço. E aí eu começo a perceber que não bastava eu só me lamentar. O Estado não iria me dar nada. O Estado tem a Constituição que garante direitos, mas o direito sem ação ele não vale nada. E a ação tem que vir dos cidadãos. Então, começo a participar efetivamente das reuniões, e daí eu começo a me interessar pela questão geopolítica e social de São Paulo, que eu não poderia viver um Estado também que eu não conhecesse. Né? Não bastava chegar aqui achando que esse Estado ia ser o hype e a melhoria de vida. Eu tenho que também conhecer as condições geopolíticas e social. Então, começo a participar de conferências, de plenárias, de audiências públicas, e que é interessante também que não bastava eu só conhecer São Paulo com sua política de construção de Estado. Eu também tinha que me adentrar à construção política partidária, entender os programas de governo, né? Então, é dessa forma que aí eu começo, sim, a me sentir pertencente ao Estado de São Paulo, tá? Então, eu cheguei no movimento... Você foi acompanhada ou você foi sozinha com os filhos, sem marido, sem Não, eu vim sozinha, não tinha condição de trazer os filhos. Se para mim ir sozinha foi tão difícil, você imagina com todos os filhos, né? Eu vim assim, com uma perspectiva, chegar aqui, arrumar trabalho, resolver minha vida e buscar meus filhos. E aí, esse foi o meu foco, esse foi o meu objetivo, entendeu? Então, o Movimento Moradia me deu essa possibilidade, mas uma coisa que eu aprendi também é que nós, que somos migrantes, não podemos ter pressa do retorno para mostrar para alguém que venceu. Realmente, para vencer, não é vencer financeiramente. O vencer é ter esse conhecimento, é ter um suporte plausível de sobrevivência. E não precisa muito, só basta ter os seus direitos garantidos. E me conta uma coisa, como é que você se tornou liderança desse movimento? Porque foi uma baita trajetória, né? Você, de desabrigada, passa líder do movimento. O que é que ocorre? Quando nós começamos a frequentar as reuniões do movimento, que aí eu começo a me adentrar dentro das palestras, dentro das plenárias, discutir a cidade, o urbanismo, a questão do urbanismo na cidade, comecei a me questionar, assim como outras pessoas também, outras mulheres, né? Principalmente as mulheres, por que nós teríamos que morar, apesar dos mutirões serem a solução eminente da moradia, mas era muito distante. As casas viravam dormitórios, né? Naquela época, nós não tínhamos corredores de ônibus, nós não tínhamos bilhete único. A pessoa passava 3 horas dentro de um transporte, né? E fazendo baldeações. Você pegava um ônibus, pegava um trem, descia numa estação, pegava um ônibus, então pegava um metrô, pegava um ônibus, e você só chegava em casa para dormir. E outra, tem também a política do endereço. Quanto mais longe você morava, menos trabalho você arrumava. Então, começamos a discutir o seguinte: por que morar tão longe quando nós tínhamos uma cidade pronta e vazia? Nós tínhamos uma cidade pronta e vazia, prédios abandonados, inteiramente abandonados, né? Então, eu queria que você esclarecesse, porque as pessoas aqui em Portugal não têm a noção de que o problema da moradia no Brasil, ele não está relacionado à falta de imóvel. Ao contrário, há mais imóveis vagos do que moradores precisando, do que candidatos, né, desabrigados precisando desse imóvel. E por que essa conta não fecha? A conta não fecha por conta da especulação imobiliária. O que é que ocorre?
quanto mais o prédio fica fechado, né, abandonado, e aí vem as operações urbanas, cada prefeitura, de 4 em 4 anos, cria-se aqui no Brasil uma cidade nova, né? Se destrói toda a política que estava encaminhada para poder construir uma coisa nova. Então, o que é que ocorre? Tem muitos imóveis vazios, abandonados, e do próprio poder público. Tá? Do próprio poder público, dos 3 níveis de governo, tanto do nível municipal, estadual e federal, abandonados, sem nenhuma função social, assim como os privados também, que têm o seu valor venal menor do que a sua dívida de IPTU. Né? Então, tem muito, ainda não é só naquela época. Naquela época era mais, mas agora tem sim. Você tem uma ideia, aqui eu estou falando da capital de São Paulo. Nós temos um déficit habitacional de 510 mil famílias. Nós temos, na capital, aqui na região urbanizada, 309 mil imóveis vazios. Isso sem contar os terrenos, né? Sem contar outras áreas. Afora as áreas que estão aí, que estão fechando. Por exemplo, nós em plena pandemia, nós tivemos desativado o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, aqui, prédios do Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, totalmente prontos. Com a pandemia, nós poderíamos ter tirado muita gente das coabitações, muitos moradores em situação da rua. Nós temos prédios prontos e fechados para moradia, não é autarquia, não é empresas públicas, repartições, são prédios já formados, né, de moradia. 200 prédios com 200 apartamentos, né? Tudo isso já pronto, fechado há mais de 30 anos. Porque quanto mais fechado fica, a especulação imobiliária, ela, né, dá aquele hype, aumenta o percentual. E nós temos um problema seríssimo aqui. Mas isso é um absurdo, porque os próprios governos, quer o municipal, quer o estadual, quer o federal, eles têm o interesse em que, deviam hipoteticamente ter o interesse em que as casas estivessem usadas, porque, por um lado, elas estando fechadas degradam-se, não é? Degradam-se. Quem dera que esse interesse ele fosse de fato efetivo. O que nós temos aqui é uma falta de vontade política. Como eu te disse, é muito mais fácil se construir glebas onde se coloca um contingente alto de pessoas, de famílias morando, sem ter nenhum equipamento, né? Para bem distante, em bairros bem distantes, periféricos, né? Sem infraestrutura. Sem infraestrutura, isso. Porque a moradia não é simplesmente uma caixa que a pessoa entra e sai. A moradia precisa ter os outros elementos, os outros direitos. É a porta de entrada para outros direitos. O ser humano ele precisa ter saúde, ele precisa ter educação, cultura, né? Ele precisa ter mobilidade. Quando a gente fala de mobilidade, não é uma questão da mobilidade do transporte, é do acesso. Como é que um ser humano vai ter que pegar um transporte para ir até uma farmácia? Não, tem que se andar a pé. E o que nós discutimos, os movimentos moradia fazem, é justamente contestar isso, fazendo aquilo que o Estado é relapso, nós estamos fazendo. É um trabalho em rede, porque nós não podemos nos distanciar dessa rede. Vocês estão entendendo? Sim, e a organização dos transportes, a conjugação dos vários meios de transporte, do ônibus, do metro, nomeadamente, da ferrovia. Aí não há ferrovia para poder ser utilizada, mas pelo menos o metro, a conjugação do metro e do ônibus, isso não é feito pelo governo, pela prefeitura, pelos governos municipais? Não, isso é feito pelo... o metro que ele está dizendo, é o metrô. É o metrô, ele é feito
pelo governo federal em parceria com o federal, né? E muitas vezes aqui não é com o federal. Agora tem um grande escândalo, que é o desvio de verba, que são as empresas, né, Suíça, são esses financiadores, porque parte de tudo isso que se constrói é privatizado, tá? Ele vai para a privatização. Ao invés do Estado trazer isso para devolver para o próprio Brasil, para se construir o que é, de fato, está dentro da Constituição, tem as evasão também de divisa, né? É a superprodução em massa e o metrô é um deles, né? Então, o que é que ocorre? Quando vem uma estação de metrô, o pobre é deslocado dali. Não se está pensando em construir um bairro para uso de todos, e sim para um certo público, para quem tem mais. Aqui o direito é como uma mercadoria. Tá? Inclusive, você citou aí a ferrovia. A ferrovia seria um transporte barato, e que não iria ter tanta poluição, né? Porque, por exemplo, nós temos linhas férreas que foram canceladas. Nós tínhamos direto da Estação da Luz, da Estação Júlio Prestes, que é aqui um bairro bem próximo da região central, né? Direto para outros estados, para outros municípios. Mas essas ferrovias foram interrompidas. Trem para Campinas, nós podemos ter trem até o Rio de Janeiro, né? Mas isso tudo foi interrompido. Foram interrompidas e o que é que justificação é que foi dada para elas serem interrompidas? Aí você sabe que a justificativa da interrupção como se fala, é que vai se construir algo novo e melhor. Sempre algo novo e melhor, sempre descartando o que já existe. Aí vem aquela sedução, é igualzinho quando se Juscelino Kubitschek começa a trazer a indústria automobilística para o Brasil, né? Então, sempre que vem algo novo, descarta-se o que já tem uso, ao invés de se aprimorar, né? E vir como soma, né? Sempre essa desculpa. Obviamente, se tem um trem, o que quer dizer? Eu não preciso mais do trem porque vai ter o metrô. Do metrô já estão inventando os BRT, né? Que acaba com o Brasil. Os BRT são essas construções bem nos centros, acabando. Na Bahia, por exemplo, nós temos exemplo de acabar com a orla marítima, né? De tirar o verde da cidade. Os BRTs. É sempre uma nova inovação onde vem com suas fantásticas fábricas de indústria, onde o dinheiro público vai para isso, sem ter uma conotação de planejamento. E o eleitorado não percebe isso? O eleitorado continua a votar nos mesmos? Por quê? Continua. Olha, tanto que nós temos aqui... Né, a Irondina perdeu as eleições mas agora obviamente para alguém pior. A Irondina perde a eleição para um Maluf, da autogestão dos mutirões, que poderiam ser feitos aqui nos bairros centrais, né? Vem aquela coisa do Singapura, que é pegar a favela e verticalizar a favela, e continuar com a favela do lado. Então, aí vem, Maluf perde a eleição, entra Mika Sabe, com suas várias... dizendo que não existe... E assim vai. Cada um que vai entrando vem com uma fórmula nova de um novo perfil de cidades. E não dá continuidade. Então, agora, pelo menos, nós estamos conseguindo discutir que nós não queremos mais efetivamente ter nas várias gavetas dos vereadores os programas que poderiam resolver. Por exemplo, nós vamos fazer 4 anos do plano diretor. 2021, já temos que estar com votação do plano diretor. Não tem 20% do que está elaborado no plano diretor, que é diretivo, feito. O PMH, que é o Plano Municipal de Habitação, está lá na gaveta. Então, gente, é muito triste, as pessoas não percebem, sabe por quê? A maioria tem que sair para trabalhar, é a linha de frente do trabalho, para dar autossustentação, não tem onde morar. Se parar de trabalhar, não come. Muitas vezes quem paga o aluguel não come. Então, é aquela labuta direta, né? De estar no fronte do dia a dia. As pessoas não percebem que esta situação é apenas
um meio de os manter na escravidão do trabalho, porque em São Paulo é uma cidade tremendamente triste. Eu estive em São Paulo e estive na Paulista, ali junto ao MASP, durante algum tempo, um quarto de hora, 20 minutos, a ver passar as pessoas. Eu não vi uma multidão, a multidão incrível, que logo de manhã passava por ali, não vi uma única pessoa a sorrir. E as pessoas... correndo, né? Correr para o trabalho, né? do trabalho para o trabalho. Correndo. E as pessoas aceitam assim essa escravidão. Porquê? Infelizmente, Porquê? Henrique. Qual é a explicação para isso? Primeiro, não lhes dizem que a vida delas assim não tem sentido e que isso é serem escravos. Nós estamos agora discutindo isso agora tem mais como se fala, as pessoas estão se acentuando mais, existem vários grupos, nós não podemos dizer que não existe uma cidade organizada, né? Só que essa organização, ao mesmo tempo, é desorganizada, porque está cada um querendo buscar o seu, né? Então, nós estamos discutindo essa atuação da tecnologia social, é o trabalho em rede, é um disso. Então, já existe muita discussão sobre isso. É óbvio que a gente não vai resolver isso imediatamente, mas nós temos grandes grupos de urbanistas, academias, movimentos sociais, alguns setores do poder público discutindo justamente um pacto de uma cidade mais justa. A solução seria simples. Era tirar esse grande contingente econômico desses bairros centrais e levar também para os bairros periféricos, de bairro a bairro, ter um plano estratégico, né, de levar os contingentes econômicos para lá, que aí as pessoas não gastariam horas dentro do ônibus, que esse corre-corre, Henrique, é justamente para não chegar atrasado em casa, para não chegar atrasado no trabalho, muitas vezes quem estava estudando, que agora as escolas estão remotas, mas quem estava estudando, correndo para a faculdade, é uma tristeza, um atropelando o outro, né? É um atropelando o outro, não dá um bom dia. Mas outra coisa, então essas pessoas não veem que esses indivíduos, esses políticos que defendem a família, isso é precisamente impedir que exista família, é impedir que a mãe e o pai estejam com os filhos, convivem com os filhos, lhes deem não só a companhia, o amor, o carinho, mas também o conhecimento que eles têm e, portanto, isso significa a destruição da família, porque não se diz a esses indivíduos que dizem que defendem a família e, afinal de contas, eles destroem a família precisamente com esse tipo de políticas. Justamente, infelizmente, Henrique, mas temos aqui grandes movimentações, mulheres, principalmente as mulheres estão fazendo o levante. Existem vários levantes, tá? Onde as pessoas estão compreendendo. E, principalmente, nós temos uma luta grande, que é a luta do reconhecimento dos LGBTs, o direito de ser o que ele quiser ser, dos trans, da nossa juventude, né? As mulheres, principalmente. Você deve ter percebido que a grande gama dessas pessoas que estavam correndo eram mulheres, né? Eram mulheres. As mulheres têm jornada tripla, porque além de trabalhar, tem que cuidar de filho, né? Tem que correr para os afazeres domésticos. Então, e ganhando pouco. Ganhando, muitas vezes, tem todo esse trabalho e ganha muito menos do que os homens. Exercem as mesmas profissões e ganham muito menos. Agora que a gente também tem uma grande gama do feminicídio aqui, né? Esses indivíduos que permitem a perpetuação destas situações são eleitos precisamente pelos que são vítimas destas situações. Como é que se explica isso? As vítimas escolhem os seus carrascos. Olha, tem uma sedução que eu falo para você que eu vou me colocar nisso. O Brasil passou por um momento de transformação, 14 anos com a esquerda, né, com a governança da esquerda, e houve um grande erro, foi o erro do consumo, né, o erro do consumo. Ao invés de ter esse consumo, sim, mas também com educação. Então, nós temos que reverter esse quadro, tá?
é bom ver, assim, no análise de conjuntura, ver o olhar de quem está de fora, né? Esse olhar de vocês é o olhar do que olha, nós, sociais, gritamos. Eu dou-lhe um outro exemplo. Agora, voltando ao problema da urbanização. Eu estive em São Paulo e uma coisa que eu achei espantosa é que não há passeios lá. As pessoas, quem tem o dono de uma casa, de um edifício, de uma moradia, ele, se quiser, ele baixa o passeio, se quiser, alteia o passeio, de modo que uma pessoa que vai em cadeira de rodas não pode passar, uma senhora que vai com o carrinho de mão não pode passar, duas pessoas... Então, como é que é possível, uma cidade funcionar se os direitos elementares das pessoas começam por não ser, e não há ninguém que proteste contra os indivíduos que ou alteiam o passeio, ou que baixam o passeio, ocupam o passeio em proveito próprio, e não há ninguém que se revolte contra isso. Revoltam-se. É que eu não vejo revoltas contra isso. É indignante isso, não é? É uma das nossas lutas quando a gente fala da mobilidade do acesso. Justamente, como é que uma pessoa vai passar na calçada, com as calçadas tomadas? E quando está tomada, está bem. E o próprio governo, que todo dia cava essa calçada, não existe uma melhoria, as calçadas são íngremes. Não dá para as pessoas circularem. Né? As calçadas são íngremes, todo dia se muda essas calçadas. Então, o que é que ocorre? Tem os conselhos participativos, que são pelos distritos, mas com certos tipos de governantes, eles não dão essa autonomia aos conselhos fazer esse direcionamento. A nossa briga, o nosso grito não é... Quando eu falo nossa, tem muita gente, Henrique. Tem o BR Cidades, né, que está lá, um grupo enorme, no Brasil inteiro, com Hermínia Maricato. Nós temos várias centrais que estão justamente falando dessa mobilidade. A mobilidade não é só para carro, é de acesso. Como é que uma pessoa que está de cadeira de roda pode entrar numa loja? Como é que ela pode dificuldade de caminhar, não é? Porque às vezes ela não está de cadeira de roda, mas é uma dificuldade. Até uma pessoa sem qualquer deficiência tem dificuldade em caminhar em São Paulo. Isso é difícil, é muito difícil. E como é que se explica que esses indivíduos sejam eleitos sucessivamente e que uma pessoa com a Erundina seja derrotada? Nós tivemos, Henrique, um fenômeno que foi o fenômeno digital que está passando no mundo inteiro, né? Fake news, né? Nós temos aí um conservadorismo que deu um boom, que é a questão religiosa. Se botou vários frontes, essa luta de classe, né? E o Brasil passa por um período que está trazendo uma nova ditadura que já era velada, né? Mas agora ascendeu, que é essa ditadura de um governo de amedrontamento, tá? Governo de amedrontamento onde a bancada da bala, a bancada evangélica, né? E vem com aqueles preceitos, que é o preceito da ignorância, do preconceito mesmo, que está aí relevado, e isso no mundo inteiro. Vocês sabem que o próprio Estados Unidos sai pelo mundo com uma perspectiva de ver no mundo inteiro esses governantes. Mas o que nós estranhamos aqui em Portugal, eu estou a olhar o Brasil com os olhos de um europeu, e os europeus são altamente privilegiados em tudo. A verdade é essa, são altamente privilegiados em tudo. Nós olhamos no Brasil e estranhamos que sejam, por exemplo, nas favelas. A favela é o centro do crime, do consumo de droga, do tráfico de droga, do roubo. E, curiosamente, são as favelas que elegem os indivíduos de direita, os bolsonaros, e isso. Infelizmente. Agora eu vou te dizer, isso é o que plantam na favela, né? É a rotulação da favela.
a favela são as pessoas que estão na linha de frente. Existem sim o crime, né? Existe sim a questão do tráfico, mas não é só nas comunidades afastadas. Agora eu te digo, Henrique, como evitar a sedução dos traficantes se não se faz um planejamento de dar oportunidade para esses jovens? Um jovem que não termina nem o ensino médio, que muitas vezes nunca teve condição de vir até a região central, os bairros bastante periféricos, ela tem comunidade, né? Então, o que ocorre? E existe uma sedução, esse povo tem dinheiro. Mas essa sedução é estranha porque é evidente que há aqui uma conjugação de interesses entre determinados políticos e os traficantes de droga e as organizações criminosas do roubo, do assassínio, disso tudo. Eu quero ainda emendar uma conjugação de interesses. E é por isso, é óbvio que esses políticos que são eleitos com o dinheiro da droga, que recebem dinheiro da droga, do roubo e disso tudo, são eleitos e é óbvio que eles querem manter a favela para sempre. É óbvio. E não é só que mas é que uma coisa é curiosa, é que eu não vejo nas televisões brasileiras, por exemplo, nos meios de comunicação brasileiros, dizer que esses políticos o que querem é manter a favela para sempre, porque é aí que eles mantêm o seu... Eles querem manter a droga, eles querem manter o roubo, dizem que combatem a droga e o roubo. Eles dizem que falam... Falou como o Bolsonaro ainda agora, falou a favor do trabalho infantil, dizendo que o trabalho infantil evitava que as crianças consumissem crack. Mas ele foi eleito pelos consumidores e pelos traficantes de crack e do roubo e da violência. Ele que diz que é contra a violência foi eleito por esses. Como se explica isso? E como é que eu quero pegar o gancho daí, Carmen, para você responder? E como é que está? Explica para o Henrique e para as pessoas aqui como é que é a relação da polícia com as populações periféricas, né? E as populações sem teto e tudo. Como é que é isso? Explica para ele. A relação da polícia com as pessoas, com os minorizados, que nós somos minoria, somos minorizados, é uma relação violenta de extermínio. A polícia aqui ela é usada com extremo poder. A polícia reintegra pai de família de sua casa, tá? A polícia mata. A polícia ela é uma polícia de amedrontar. Isso foi criado desde a ditadura em 64. A polícia não veio para proteger o cidadão, ela vem para amedrontar. E uma coisa, Henrique, não espere da nossa imprensa. Eu faço um apelo à imprensa internacional, denuncie. Porque a imprensa aqui, ela não é uma imprensa primária, que conta notícia primária. É uma disputa de quem vai preso. Nós temos um judiciário político. Nós temos um problema seríssimo no Brasil, que é um judiciário político. Ele corrupto quem está atrapalhando e subserviente e que ganha e que recebe dinheiro do poder económico e dos grupos criminosos, por aquilo que eu me apercebo. Infelizmente. Não podemos generalizar todos. Né? Sim. Não podemos generalizar porque há excelentes magistrados e eu percebo que no Brasil há excelentes magistrados, gente honesta e competente. Nós percebemos, não podemos generalizar, não são todos, mas há uma percentagem, corruptos há em todo o mundo. Mas o grande problema é que a percentagem de corruptos no Brasil é muito superior à generalidade do mundo. É isso. Inclusive, nós temos aí, todo mundo no Rio de Janeiro está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro tem duas facções, é a milícia e o tráfico. Aí você vê uma disputa, inclusive com a família do presidente do Brasil toda envolvida com as questões milicianas. Então, você vê que aonde é que nós estamos, né? Eu queria te perguntar sobre essa situação da pandemia com os moradores com as pessoas que estão sem teto.
Que tipo de ajuda eles estão tendo? E eu quero pegar daí também o seguinte: aconteceu e repercutiu muito mal aquela fala da Bia Dória, não ajudar as pessoas porque as pessoas escolhem ficar na rua, é por preguiça, é porque são privilegiados. Que tipo de privilégio, então, as pessoas têm por estar na rua, não é? Sofrendo frio, maus tratos, não é? Passando fome, não tendo abrigo. Então, com essa fala, nós aqui ficamos preocupados. Que tipo de ajuda as pessoas têm recebido? Eu vou falar para vocês do Movimento Sem Teto e das pessoas em situação de rua, tá? Movimentos Sem Teto são os movimentos organizados que lutam para que a gente consiga financiar uma casa. São as famílias que estão nas ocupações, que as pagam aluguel e que querem financiar. O movimento Pop Rua é aquele pessoal que está em situação de rua por dois problemas. Primeiro, por drogadição, já é um problema que é irrisório, que já tem que ter um acompanhamento psicológico, um tratamento além do CAPS, né? Tem todo um tratamento e também ele tem que ter sua autonomia, né? Ele está na rua, ele está em situação de rua, ele ainda não está apto a estar engessado em algum lugar. Então, ele não tem privilégio nenhum. Nenhum nem outro tem privilégios, né? Nós somos uma classe desprivilegiada. Com a pandemia, os movimentos organizados partiram logo de fazer aí um pacto solidário com a sociedade civil, que é o nosso caso, aonde a gente manteve todas as recomendações da OMS, isolamento social, deixamos de fazer reuniões, eu tive uma preocupação muito grande com isso. Fui até a supervisão da nossa UBS local, o UBS é onde o órgão de saúde que trata, né? Fomos lá, pedimos para que não abandonasse, né? Os agentes de saúde, os médicos de família não abandonassem as famílias dentro das ocupações, que desse continuidade. Então, a gente começou com um trabalho de vacinação em massa, a vacina da gripe, né? Não vai resolver o problema, mas pelo menos a vacina da gripe e tal. O Pop Rua teve muita instituição, por exemplo, que já cuida do Pop Rua, né? Nós temos o Cefras, que é a Igreja de São Francisco, tal, que é como a Armitex, e a gente entrou num contexto, num pacto solidário, onde foi que nós e a sociedade civil e até a prefeitura, né? Com a distribuição de máscara, com a questão da cesta básica, dessas coisas assim, mas isso também não resolve. A declaração da Bia Dória é uma declaração infeliz, porque falta... eu não sei se é ruim, se ela é uma pessoa ruim, se ela é perversa, né? Mas eu acho que falta uma orientação. Mas a declaração em si, independentemente da pessoa, a declaração em si é perversa mesmo. É perversa. E transmite uma mensagem perversa. Ela até pode ser... Ninguém está na rua porque quer. Tem que entender isso. Tem que entender. Das duas uma. Ninguém está na rua porque quer. Das duas uma. Ou dizem que ou a senhora é perversa ou não sabe o que diz, e como não sabe o que diz, o melhor é estar calada e afastar-se de toda e qualquer responsabilidade. Eu acredito que as duas coisas. Ela é perversa e não sabe o que diz, porque vem da sua perversidade. Se você é uma pessoa que tem seus privilégios e não está nem aí para o sofrimento do outro, né, que isso é o rigor perverso, mas se você não sabe, como não tem um acompanhamento, então não procurou naquele momento, que a primeira-dama tem lá seus secretários, secretário de Direitos Humanos, né, secretária de Mulheres, poderia ter feito um estudo, né, para poder ela ter a certeza do que fala. Dentro de uma compreensão lógica da humanidade, nós que não temos praticamente nada, somos que mais somos solidários uns com os outros. Então, é esse pacto solidário que a primeira-dama do Estado de São Paulo ainda não se aprofundou, né? Porque se ela soubesse a profundeza de um pacto solidário, desse amor ao próximo,
se ela tivesse isso, que isso vem entranhado na alma, né? O amor ao próximo, o reconhecimento da sua origem, pelo menos como ser humano, ela teria oportunidade de fazer um grande trabalho, né? Porque ela é a detentora do Fundo Social, né? Do Estado de São Paulo, aonde passa todas as ações de interações, de emprego, de solidariedade, já tem o nome Fundo Social. Mas, Mas chegou a cair isso? O nível de ajuda chegou a cair? Deu algum impacto? Olha, isso está em toda grande, vou te dizer uma coisa, grandes, os movimentos sociais, investidores financeiros como Itaú, como Bem Editora, INSPER, né, Santander, Bradesco, eles foram nesse momento, pelo menos 3 primeiros meses da pandemia, foi aquela comoção mesmo solidária junto à própria Prefeitura de São Paulo, quando viu a nossa iniciativa, ela criou a cidade também solidária, né? Aonde isso teve um grande impacto, e ela deve ver. Não é possível que essa mulher não veja. Nós só não tivemos nenhuma ajuda, então, fazer parte desse pé do governo do Estado, né? Inclusive, o MSTC, ele pegou teve um grande de contratar 60 costureiras dentro desse próprio fundo social para poder a gente fazer máscara, para doar para a população, doamos para o Xingu. A Bia Dória foi lá tirar foto nas máquinas junto com nossas costureiras. Eu não sei se a pessoa sem noção, não sei o que é. Eu sinto assim, como mulher, nós temos que ter a sororidade, né? Eu sinto que ela foi mal orientada, inclusive, eu acho que a falta de humildade também de querer conhecer, né? Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com mulher, a questão lá do Romero Brito, né? Do Olavo de Carvalho. Eu sinto que é uma austeridade branca, né? Que acha que eles são perfeitos em tudo. Qualquer declaração que fale, não tem problema algum. Vão me acompanhar porque eu estou certa. E me fala uma coisa, as pessoas que já adoeceram, como é que foram tratadas? Como é que é o tratamento médico? Deixa eu te falar uma coisa. Dentro das nossas ocupações, nós não tivemos um caso de Covid. Até agora, nós tivemos caso de catapora, inclusive com morte, tá? Né? A catapora. Aí, agora, falando no contexto geral, cidade de São Paulo, do Brasil, nós temos hoje cerca de quase 120 mortos ou mais, eu não aguento mais. 120 mil mortos. 120 mil mortos. 120 mil mortos. Em termos de percentagem da população, é o país que mais mortos tem relativamente à população em geral. E a Cracolândia é que diz que vocês não têm tido grandes problemas, mas aqui como é que os problemas são sentidos na Cracolândia? A Cracolândia com a mesma iminência da truculência, da violência, inclusive tem um problema seríssimo lá, que por isso foi lançada a campanha Despejo Zero, que são as reintegrações daquelas famílias, né, que lá estão na esquadra 37 e 38, que é para poder dar continuidade ao projeto das PPPs, das construções lá, né? Você sabe que o grande problema da Cracolândia foi rotulado justamente para isso, que é para poder vender aquela área mais barata, né? Os grandes investidores fazer. Então, o problema da Cracolândia continua com a truculência policial, com os drogados, com o pessoal de drogadição, mas eles esquecem que lá também tem famílias inteiras e agora é a questão do despejo. Mas aí nós criamos, todo mundo se juntou, criou ali a nível Brasil a campanha Despejo Zero, e aí nós temos aí um apoio do MP, né, do urbanismo, setor de urbanismo e habitação, também recomendando que não haja a reintegração neste momento de pandemia, porque é muito discrepante quando se recomenda ficar em casa, quando nós temos muita gente sem casa, né? São
25 mil moradores em situação de rua e 510 mil famílias sem ter moradia. Com imóveis sobrando, não é? E com imóveis sobrando. E como é que você... como é que essas pessoas, o movimento tem alguma possibilidade de ajudar as crianças que estão em situação de rua? No caso da escolarização, por exemplo, eles não têm como fazer acompanhamento remoto, não é? Fazer uma aula... Não tem. Mas a gente tem muitas entidades que tratam do Pop Rua, o próprio Pop Rua tem o seu conselho também, né? E o que ocorre é um pacto solidário. A gente vai um ajudando o outro, né? Agora, entendendo também a autonomia, que quando as pessoas falam de Pop Rua, porque tem que sair da rua, não sair porque não quer, gente. Na rua, é uma doença social. Na rua, você tem que entender o ser humano. Quem está ali na situação de rua já perdeu o equilíbrio, né? Muitas vezes tem vergonha do retorno, né? De voltar para o seio de sua família, vergonha de não ter realizado seus sonhos ou os sonhos dos outros, né? E outra coisa, não é, Carmen? A gente também tem que levar em consideração que se a pessoa ainda prefere estar na rua do que voltar para a família, é porque a rua ainda é menos ruim. Quer dizer, que tipo de violência, de abusos, como aquela menina que agora foi notícia, não é? Eu vi um caso de uma moça até de São Paulo que ela estava com HIV e com AIDS, desenvolveu SIDA aqui em Portugal, e foi abusada pelo pai, pelo avô, pelo tio, por todo mundo, quer dizer, se ela voltasse, ela ainda corria risco. Então, as pessoas simplificam muito a história do morador. E tem um outro público também, gente, que são os trans, os gays, né? Que foram botados para fora, não é? Que são colocados para fora. E aí não a gente fica criticando, é uma sociedade hipócrita, não é? Qual é a condição que nós estamos fazendo? É a sociedade que põe os gays fora, é a sociedade que defende a família como defende a Flor de Lis, não é? A Flor de Lis era uma grande defensora da família. Henrique, é um limbo, é uma sujeira, como se eles usam o espectro da religião, né? Porque é o Deus do castigo, a moralidade inescrupulosa, uma moralidade falsa. É a falta de amor da causa. Porque o que é que sexualidade, preferência sexual tem a ver um trans? Eu não posso discutir trans, que eu não entendo dessa transformação. Então, não me acho no direito de discutir isso, mas pelo menos eu tenho que entender o meu irmão, o meu próximo. Tem que respeitar, não é? A diversidade é isso. E outra coisa que eu vejo que muitas vezes a pessoa sofre, além de tudo, ainda se coloca numa situação de risco em casa e fora dela, né? Então, esses defensores da família, na verdade, são os arautos do Antigo Testamento, não são nem cristãos, né? Porque são pré-cristãos, porque cadê a compaixão, cadê o acolhimento, não é? Cadê o amor ao próximo? Olha, causa. Você sabe que o maior conceito do cristianismo é uma causa. Causa é ter amor a qualquer coisa que seja justo. Esse era o sentido de Jesus Cristo, né? Então, vamos entender. É isso o sentido. Vamos entender essa Bíblia que se lê tanto e que se deforma tanto. Né? Esse cristianismo falso que pregam... Que não é cristianismo, né? Que não é. Mas aquilo que eu vejo, Carmen, aquilo que eu vejo no Brasil é que para quem está em Portugal é óbvio que gente como Edir Macedo, Silas Malafaia e outros indivíduos idênticos são
aquilo que é de mais vergonhoso são os croques da humanidade. Mas aí não. Mas aí, pelos vistos, os políticos, e a verdade é que isso sucede até nos políticos de esquerda, que contemporizam com essa gente, com o Silas Malafaia e com o Edir Macedo, e não os combatem, não percebendo que o Bolsonaro, por exemplo, é um epifenómeno, é uma simples manifestação do Edir Macedo e do Silas Malafaia e desta senhora que ainda agora assassinou o marido. Flor de Lis. Flor de Lis. Essa flor de lis, essa florzinha que ainda agora assassinou o marido, no dia seguinte a ter ido para uma sessão de swing e depois de ter relações sexuais com os próprios filhos adotados, e depois de tudo isso, então... Aquilo tudo que ela faz é uma punição. Quando ela vai para o púlpito dizer que é errado, ela está querendo punir os outros pelo que ela faz. Você vê como é uma doença? É uma doença, porque essa mulher, tudo que ela pregava ali dizendo que era coisa do diabo, era o que ela praticava. E que eu falo, é a mesma coisa dos falsos que estavam lá, o Edir Macedo, dos falsos que estavam na Bíblia antes, né? Se a gente entender o Velho Testamento, são aqueles falsos, né? Os tais fariseus, né? Como é que se pregava dentro dos templos, é a mesma réplica. O Edir Macedo está reconstruindo aqueles templos que Jesus quebrou. Você entende como é hipócrita? Mas o que é que ocorre? Esses homens políticos, né, que Edir Macedo é inteligente. Mas porquê é que a esquerda... Desculpe, há uma coisa que eu não percebi. É porque é que a esquerda e aqueles que defendem a liberdade e a honestidade não fazem um combate frontal a esses Edir Macedo e a Silas Malafaia e esses indivíduos. Não dizem claramente que eles são mentirosos, ladrões, eles são tudo aquilo que há de pior na humanidade. Porque é que a esquerda não tem coragem de o fazer? Eu não sei, não sei te informar. A esquerda combate isso, sim, porque se a gente, quem abre a boca aqui no Brasil para dizer que não concorda com nada disso, é de esquerda, é comunista, eu sou de esquerda, não sou comunista porque não acredito na igualdade, porque não acredito que se você tem 2 carros, você tem que me dar um, porque você não pode ter 2. Eu acredito no trabalho, na força do meu trabalho, em conquistar aquilo que eu posso ter. Tá? Quando eu falo em justiça, eu falo igual, é injusta. Eu falo em coisas, quando eu falo em desigualdade, eu falo em coisa justa. Eu tenho que ter direito a ter acesso, para oportunidade para ter acesso. Mas se aqui me julgam comunista, e esse, se eu pensar para muitos, esse combate da esquerda, chegar e denunciar essa coragem, muitos já fizeram isso. Eu não posso tirar o mérito de todos que estão brigando por isso. É tanto que você vê. E quem briga morre. Nós temos vários assassinatos no Brasil de líderes no campo, porque denuncia. Nós temos vários assassinatos de líderes religiosos que denunciam essa hipocrisia. Temos aí, recentemente, né, Marielle, que ninguém tem coragem de dizer quem foi, sabe quem matou, mas não abre a boca para acabar logo com isso. E nós temos muita gente, vai por aí, vai sendo assassinado. Então, tem muita gente revelando isso. O que falta, justamente, é as pessoas que estão lá iludidas, alienadas, a acreditarem. E você sabe que um contingente de grande massa, um homem que é capaz de influenciar, para os políticos é bom, né? Agora, eu queria aproveitar daí, porque você é candidata. Você está Sou pré-candidata. Pois então, qual é a tua expectativa? O que você espera? O que você pode atuar? Qual vai ser
o seu espectro de atuação? O que você pode fazer? O que você espera? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vou com nenhuma solução nova, nem vou com a expectativa de alguém achar que eu vou resolver a vida dos outros, de todo mundo. Eu estou levando o que nesses 30 anos, como líder de movimento, eu sempre fiz. Atuar em rede e dar continuidade àquilo que é bom, àquilo que está. E ter essa prerrogativa. Eu vou te dar um exemplo. Nessa pandemia, eu não estou fazendo nada de novo. Eu só estou distribuindo aquilo que a gente aprendeu, que deu certo, para os outros que estão lá atrás, naquelas comunidades, né? Saber que é possível. Inclusive, reaproveitamento, lixo zero. A cadeira que não serve para mim, não joga fora, não. Vamos fazer aqui locais para poder dar para aquelas comunidades, né? Que estão recomeçando, que está em uso. Nada de novo. Nós temos que combater a velha política. Vou te oferecer emprego. Mentira! Vereador não tem esse papel. O vereador tem o papel de conhecer a cidade, de produzir para a cidade e para todos. Então, esse é o contexto. E tem várias outras mulheres que estavam cansadas, assim como eu, de fazer trabalho político partidário e não ver nada acontecer. Mas, desculpa, eu não resisto a fazer-lhe esta pergunta. E esse seu discurso tão óbvio, tão evidente, será compreendido pelas pessoas? Está sendo. Estou tendo uma grande aceitação, porque eu estou fazendo o quê? O reverso. Os homens estavam lá nas suas cadeiras, de cima para baixo. Eu estou buscando de baixo para cima. É o diálogo, é a base. É o erro da esquerda, foi ter se afastado da sua base. É isso mesmo que nós pensamos aqui, que a esquerda se transformou num grupo de políticos profissionais que olham demasiado pelo próprio umbigo, afastando-se das bases. Agora é o momento facilmente, né? O jogo do mercado, o jogo financeiro. Aqui nós acreditamos que a classe média ia nos aceitar. Foi irrisório, foi mentiroso. A classe média não engoliu a empregada doméstica ser sua escrava. A classe média não engoliu meus filhos pretos, negros na faculdade. A classe média não engoliu uma mulher preta tendo voz, gritando. Então, isso foi a nossa ingenuidade. Essa foi a grande ingenuidade. Exatamente. E eu ainda queria fazer o seguinte, como nós estamos nos aproximando do fim da nossa entrevista, uma deliciosa entrevista, eu queria colocar para você uma última questão. Uma cidade mais humana é possível? É possível, com a participação de todos. Chega de termos cidades divididas, né? Mesmo território divididos em guetos. Nós temos que nos reconhecer como origem, tá? Nós temos que nos reconhecer. E o fato da nossa origem é sermos humanos, dependente de ser preto, índio, branco, rico, pobre, evangélico, do candomblé, gay, puta, né? Puta para prostituta, né? Se sair para vocês é palavrão, né? Mas é puta, né? Chega, somos origem, somos seres humanos. Nós temos que nos reconhecer, então é possível. É possível, sim, uma cidade mais humana, justa. Existe um discurso dos ricos que quando a gente fala em igualdade, eles acham que a gente quer que ele divida 1 milhão dele com a gente. Estão pedindo só justiça. Justiça de oportunidades. Então, é possível. Estão a pedir... Basta querer. Estão a pedir, no fundo, e era isso que era importante explicar-lhes, estão a pedir que eles que têm 1 milhão deles, que não vos roubem a vocês os 10 que vocês têm. Justo. É isso. Né? Isso e você tem esperanças que este seu discurso de esperança
absolutamente sedutor e humano. Sedutor porque é humano e porque é alicerçado no seu exemplo. Não é apenas conversa, é o seu exemplo. É exemplo. E é isso que eu tenho que levar para fora enquanto há tempo, dar exemplo. E nós temos muita gente dando exemplo. Então, a gente está juntando, que é isso que eu chamo de tecnologia social. É juntar o meu saber com o outro saber e distribuir. É a troca de saberes. É isso que vai me salvar. Você entendeu? E é simples, a conta é simples. Não fecha com nenhum centavo, é simples. E economia solidária. Porque no Brasil está mais do que provado que não adianta mais ter superprodução. Então, não pega dinheiro, Brasil, e dá para grandes indústrias. Vamos empoderar o pequeno e médio empreendedor, porque é esse que está dando emprego. Muito bem. Com o seu discurso eu vejo que ainda há alguma esperança no Brasil. Foi um prazer estar consigo. E nós vamos procurar divulgar nas redes sociais esta entrevista, que foi um exemplo de humanidade e um exemplo de esperança, um exemplo de amor ao próximo, como você disse. Amor ao próximo. Basta isso. Em Foco. A lusofonia em foco.